Antes, eu gostaria de contar um pouco sobre o plano de saúde de Palhoça, porque por muito tempo a gente teve Unimed, que é o mesmo caso aqui da Câmara, né? E há um tempo atrás a Unimed ela era um monopólio praticamente, né? Só tinha ela. Depois, quando a gente começou a licitar e começou a ter concorrência, outras operadoras começaram a vir. E na última licitação, inclusive, teve uma outra proposta de preço, onde a Agemed perdeu a licitação e a Unimed ganhou. E desde o dia que a gente assinou o contrato com a Unimed, a gente teve alguns problemas com a prestação de serviço, desde reclamações dos servidores até problema de reajuste contratual. Então, assim, a gente não pode estar aqui criticando exatamente o plano de saúde, mas desde 2016 a gente vem enfrentando um problema muito sério, né? Inclusive, a gente teve que judicializar o último pedido de reajuste deles, porque foi o dobro do INPC. A gente levou isso para a Justiça e a gente teve que parcelar esse pagamento. E eu não sei se vocês lembram, mas durante uma semana a gente ficou sem plano de saúde, né? Que foi acho que foi fevereiro do ano passado, e a gente até foi atrás para multar e tudo mais, mas tudo por causa de uma falta de parceria do plano de saúde. Então, desde aquele momento, a gente vem procurando uma melhor alternativa para o servidor. Isso significa ir no mercado, ver o que tem no mercado e também ver e conhecer o plano de saúde do Estado, que é o SC Saúde, que é o que está vigente hoje na Prefeitura de Palhoça. Dentro desse período, a gente conheceu vários tipos de plano de saúde, planos muito bons e planos muito ruins, né? Então, quando a gente abre uma licitação, a gente sabe que pode vir qualquer empresa, né? Então, a gente tem esse risco de abrir uma licitação e vir uma empresa que não atende a demanda do servidor público. Então, a gente pesquisou, e só para vocês terem uma noção, por ano, a Prefeitura paga mais de 15 milhões em benefício para o plano de saúde. Desses 15, 3 milhões e meio, mais ou menos, foi o que aconteceu em 2017, foi pago pelo servidor, no caso, a coparticipação. O restante é recurso próprio que a Prefeitura investe para que o servidor tenha plano de saúde. Então, depois que a gente teve esse problema com a Unimed em 2016, a gente começou a fazer essa pesquisa, a gente entrou em contato com a SC Saúde, a gente conheceu o plano SC Saúde, né? E desde então, a gente vem conversando para adaptar o plano à necessidade do servidor. E o que a gente identificou? O SC Saúde não é uma empresa, nem uma cooperativa, como são as outras, né? A Unimed é uma cooperativa que visa o lucro, né, assim como outras empresas. E esse plano de saúde ele foi criado pelo Estado e ele não visa lucro. Então, ele tem um diferencial, a questão do preço, por causa disso também. Sem contar que a rede de atendimento, para quem tem o SC Saúde, a gente foi atrás, a gente entrevistou algumas pessoas, a gente perguntou como é que estava a prestação desse serviço. A rede do SC Saúde é muito mais ágil do que a gente tinha antigamente, né, no caso com a Unimed. Então, até a gente não rescindiu o contrato com a Unimed, né? Antes que alguém possa perguntar, a gente tinha um contrato com a Unimed, é sempre de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Então, esse contrato ele terminaria agora em maio, né? A gente não rescindiu com a Unimed, o que a gente fez foi fazer um convênio com o Estado e aderir ao plano de saúde do Estado. A Unimed já tinha apresentado para a gente, até trouxe, depois posso mostrar para os vereadores interessados, uma proposta já de reajuste para esse ano de mais de 17%. Então, a gente está falando hoje de um gasto de 15 milhões por ano, eles apresentaram um pedido de reajuste de 17%. A gente achou, como todos os anos a gente tem tratado, acima do que a gente tinha como pagar, acima do que a gente pode pagar, muito acima da inflação. E sempre que a gente chama eles para negociar, para ver se a gente consegue reduzir, é muito difícil, tanto para a administração quanto para o RH, porque eles sempre demonstram
os gastos e demonstram a questão do aumento do custo da saúde, e a gente fica de mãos atadas. Então, quando a gente procurou uma alternativa, a gente podia seguir dois caminhos lógicos, né? A gente podia abrir uma licitação, e aí, para quem entende um pouquinho do procedimento licitatório, a gente tem que montar um edital, especificar o que a gente precisa e jogar no mercado, ou a gente podia seguir com o convênio com o Estado. Qual que é o risco de abrir uma licitação nesse caso? Quando a gente tinha só a Unimed ganhava a licitação, a gente sabia o que iria acontecer. Quando a gente fez a pesquisa de mercado, a gente viu que existiam várias empresas muito aventureiras. Isso significa que ela poderia vir com uma proposta baixíssima, que ia prometer uma economia gigante para o município, só que o cidadão ia ficar desassistido, né? Então, se ele tentasse fazer uma consulta aqui na São Lucas, talvez não tivesse vaga. Na Clínica Ciência, talvez não tivesse vaga. E a licitação é sempre esse risco. Aí pode perguntar, tá, mas por que não coloca no edital, então, que tem que ter X de atendimento, ou um padrão mínimo de qualidade? A gente pode. Só que quando a gente faz isso, a gente pode acabar direcionando uma licitação. E aí, novamente, a gente volta para a burocracia. Quando a gente direciona uma licitação, a gente vai responder um processo por isso. Então, quando a gente está na Secretaria de Administração e a gente tem que tomar uma decisão como essa, a gente tem que medir todos os lados, né? Então, desde 2016, a gente tem um trabalho que envolve não só a administração, como a Diretoria de Gestão de Recursos Humanos, a gente envolveu a contabilidade nesse processo também, a gente envolveu Procuradoria Jurídica e a gente envolveu também assessores técnicos que formam o Palhoça Lab. Tudo isso para conseguir construir um modelo adequado ao plano de saúde que o servidor precisa. E também a gente tem que pensar que, mesmo numa lógica que não tem lucro, né, um plano de saúde ele tem que ter equilíbrio financeiro. Então, a gente também não pode exigir que o plano de saúde seja contemple muito serviço, muito procedimento, com preço baixíssimo, porque daí a gente fica sem plano de saúde. Então, quando o vereador procurou, ontem eu conversei com ele, ele disse, eu queria que tu explicasse um pouco sobre a vantagem de ter o plano de saúde, né? Por que o servidor, por que nós optamos e o que o servidor vai ter a mais com isso? Eu tenho alguns dados sobre o plano de saúde, que serve de esclarecimento, e também gostaria de dizer que todas as informações elas estão no site do SC Saúde, lá no site da Secretaria de Estado da Administração. Tem toda a rede credenciada, tem todos os médicos credenciados, né? Inclusive, hoje eu fiz algumas simulações, liguei para clínicas, né, perguntando se eu conseguia uma consulta pela Unimed, por outra prestadora, pelo SC Saúde. E todas com SC Saúde eu tive êxito, eu conseguiria marcar muito rapidamente. Então, eu vi que a gente realmente teve uma decisão acertada. Então, um pouco sobre o plano de saúde, né? Primeiramente, que ele não gerou nenhum impacto no desconto do servidor, tá? Hoje a gente já descontava 50% de coparticipação. Desde 2017 a gente desconta 50% de coparticipação. A gente desconta 5% para adesão e 0,5% para cada dependente. Então, não foi o plano de saúde que alterou a coparticipação. Teve um problema de comunicação, nesse sentido, eu admito que teve, porque na carteirinha da Unimed falava outro valor. Só que esse desconto ele é previsto em decreto, e ele regulamenta uma lei de 2007, então não foi algo criado agora, né? Então, essa coparticipação ela já era prevista legalmente. E a gente só adaptou o plano de saúde para esse desconto que a gente já fazia. Então, esse plano de saúde ele tem 255 clínicas conveniadas aqui na região, tem 35 hospitais, tem 2.292 médicos, 34 serviços de diagnóstico por imagem, ele está em todos os municípios do estado, ele tem 12 centros de atenção assegurado, ele trabalha com medicina preventiva, que é um ponto que eu também gostaria de falar, e ele é totalmente digitalizado, né? Então a gente consegue acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo em relação ao consumo daquele plano. Eu consigo fazer agendamento online e consigo fazer consultas, né? Agendamento de consultas online.
A medicina preventiva foi algo que a gente exigiu que o plano tivesse, porque eu acho que durante muito tempo a gente não cuidou muito da medicina preventiva. Isso significa o quê? Que existe hoje na prefeitura mais de 4.000 servidores, né? Só os efetivos que têm, no caso, direito ao benefício. Mas são 5.000 vidas no plano de saúde. A gente tem vários índices, ou seja, tem de câncer, tem de NIT, diabetes, a gente tem alguns índices que se repetem todo ano. E a gente não tem nenhuma medida preventiva. Então, uma coisa que a gente exigiu e que esse plano ele vai ter um programa muito consistente é de medicina preventiva, ou seja, identificar os grupos de risco para determinadas doenças e trabalhar de forma preventiva para reduzir o uso do plano. Então, é melhor hoje tu tratar antes do que tratar depois quando a pessoa já estiver doente. Então, eles têm um trabalho muito forte em medicina preventiva. E outra coisa é o atendimento. Hoje, eles disponibilizam uma pessoa do plano dentro do RH nosso, fazendo atendimento in loco, né? Então, assim, a dificuldade que antes tinha para marcar uma consulta e tudo mais, a gente conseguiu reduzir bastante, deixando uma pessoa do plano para tirar as dúvidas e marcar e ajudar. Então, uma pessoa que seja mais humilde, não tenha acesso à informação e precisa de uma informação, ela pode procurar o plano dentro da própria prefeitura, dentro da própria estrutura. E também, obviamente, que como Secretaria de Administração, a gente trata também de custo, né? Então, a gente fez uma projeção simulando o uso hoje atual do plano de saúde e com a projeção a gente acha, né, porque depende muito do que o servidor vai usar, que a gente vai conseguir reduzir em até R$200 mil mês de fatura de plano de saúde, que para a gente é muito importante. Toda essa pauta surge no momento em que a gente precisa economizar de todos os lados e o plano de saúde, economizar R$200 mil mês é muito significativo. Então, hoje a gente gasta 15 milhões, a gente espera gastar muito menos do que isso. E a ideia de trazer um plano que é do Estado, que não visa o lucro, que tem uma rede muito boa de atendimento, que vai ter um atendimento exclusivo dentro da prefeitura, que trabalha com medicina preventiva e que faz com que a prefeitura, o Poder Executivo, consiga ainda economizar, a gente acredita que seja uma boa alternativa. Né? Acredito que a gente tenha cometido uma falha na comunicação, isso eu tenho que admitir, porque a decisão do plano ela foi tomada durante um ano, mais ou menos, a gente foi conversando, mas a assinatura, de fato, do convênio, ela demorou muito, por causa do Estado. Depois que a gente mandou a proposta para o Estado, eles ficaram quase 3 meses com aquela proposta. Então, a gente não podia nem rescindir com a Unimed e causar um transtorno muito grande para o cidadão, e a gente não podia assinar o convênio com o ASC Saúde. Então, aconteceu que, quando a gente assinou o convênio, o plano de saúde da Unimed estava terminando. Então, a nossa comunicação teve que ser muito urgente. Então, nesse ponto, a gente admite que houve uma falha, que a gente poderia ter tentado comunicar melhor, né? Até teve uma reunião com o sindicato, a gente comentou com o sindicato, a gente vai mudar o plano, mas a gente não vai avisar agora, porque a gente precisa ter o convênio assinado. O Estado podia dizer, não quero mais, aí a gente ia causar uma falsa expectativa. Então, quando nós conversamos com o sindicato, nós pedimos, a gente vai mudar o plano por causa disso, disso, daquilo, explicou tudo isso que a gente explicou aqui, mas a gente não pode adiantar a informação antes de ter a formalização, porque senão depois a gente vai ficar sem Unimed e sem ASC Saúde. Então, nesse sentido, até gostaria de, vereador, a gente acho que falhou na questão da comunicação, porque são 5.000 vidas, que mudaram de plano. A gente teve muita reclamação, muitas pessoas na secretaria que foram até a gente procurar a gente para reclamar e dizer que a gente não respeitou essa questão da mudança do plano, mas todas as pessoas que procuraram por nós tiveram um atendimento com muita educação. A gente está tentando explicar para todo mundo individualmente o que está acontecendo. Uma coisa que a gente exigiu e que talvez a gente não conseguisse exigir em licitação: qualquer pessoa que tivesse um tratamento em andamento, continuaria o tratamento. Ninguém tem tratamento interrompido com essa mudança. Se a mulher estiver grávida e estiver com a carência do plano, ela não vai perder aquele tempo que ela já tinha o plano de saúde, ela vai continuar com o direito dela. Então, isso tudo foram várias reuniões para garantir.
Porque a gente estava muito preocupado, por exemplo, quem tem um tratamento de câncer, a gente não pode interromper por causa de burocracia. Então, a gente exigiu que tudo isso tivesse muito claro no nosso convênio, para não atrapalhar a vida do servidor público. Então, isso é uma condicionante, né, que está no convênio. A cópia do convênio eu tenho aqui comigo, eu tenho a cópia do contrato da Unimed também, caso que alguém queira comparar. O convênio é simplificado porque ele se baseia em toda uma estrutura do SC Saúde que tem no site, que para consultar, toda uma lei, né? Mas lá já dá para ver todos os procedimentos, todos os descontos, a questão do teto do desconto. A gente passou o site para quem foi pegar a carteirinha, tem um atendimento em loco, e toda dúvida pode ser tirada em qualquer um desses canais, tanto o 0800 deles, como o site, como no RH, como na administração, como qualquer servidor que hoje está preparado para isso. Essa transição ela foi bem complicada, porque são 5.000 cadastros que a gente teve que refazer junto com o plano de saúde, mas como a equipe estava bem envolvida e a gente tinha certeza que a gente estava fazendo a coisa certa, a gente teve uma migração muito saudável, né? E hoje a gente vai ter um período de adaptação. E é nesse período que a gente pede para quem está assistindo ao vivo hoje aqui a transmissão e quem vai ver o vídeo depois, é que a gente pede um pouco de paciência para usar o plano e testá-lo. Se daqui a 6 meses esse plano ele não estiver coerente com o que se espera, não estiver coerente com a realidade, a gente pode começar uma nova licitação, a gente pode encerrar o convênio e pode fazer uma tentativa com um plano B. Mas a gente pede mesmo que as pessoas tentem, porque o plano ele realmente a gente tem tido feedback muito positivo e a gente acredita que vai ser o melhor para o servidor, tanto em termos de economia para o município, quanto no atendimento da rede. Então, esse período de adaptação ele é um pouco complicado, né? A gente tem conversado com os servidores, mas ele vai passar e as pessoas vão se acostumar com a nova rede. Mas, pelo que a gente percebeu, a rede é muito parecida de atendimento e o SC Saúde se prontificou. Cada médico ou cada clínica que atende pela Unimed, mas não atende pelo SC Saúde, eles vão tentar firmar contrato para atender também, para não tirar o hábito, né? Às vezes a pessoa gosta do médico A e sempre vai naquele médico. Então, todos esses casos também estão sendo tratados, para poder manter a mesma rede com o atual plano.